Boa noite, chamus! Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Celos, bem-vindos e bem-vindas à nossa live de quinta-feira. Bom, hoje nós falaremos sobre o quê? Assuntos variados, porque esse processo da dinâmica está pedindo um misto de informações. Estamos numa fase do coletivo das chamas gêmeas um tanto, sei lá, meio estranha. Eu tô sentindo, né? Às vezes acontece essas sensações meio esquisitas, tudo meio parado, né? Meio estagnado ali. Então vamos falar de tudo um pouquinho. Primeiro eu quero começar falando que a gente precisa aprender a filtrar os nossos acessos. Por quê? Porque nós estamos acessando várias linhas temporais. Passado, vidas passadas, futuro, realidades paralelas, e a gente não pode levar a ferro e fogo o que a gente acessa. Exemplo, já teve casos de chamas acessarem que vai se unir com a chama daqui a não sei quanto tempo, daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, e isso não acontece. Por quê? Porque muito provavelmente ela está sendo influenciada por alguma memória em que ela, algum fractal, ela se conecta ali e ela faz essa projeção, né? O que a gente precisa entender, principalmente vocês que ainda não alcançaram a união física, é que vocês não podem se unir, vocês não podem se iludir com a união física. Acreditar que ao se unir fisicamente, pronto, todos os problemas estarão resolvidos. Não estarão, tá? Digo isso por experiência própria. Você vai precisar alcançar esse momento para você saber qual vai ser o próximo passo da sua conexão. Eu aviso isso porque para que vocês não fiquem ansiosas na aflição, acreditando que a união física, pelo menos na forma como a gente está nesse agora, na consciência que a gente está, no momento planetário que a gente está, vocês acreditem que isso vai ser a solução. A solução não será. O que mais acontece é que você se sente um pouco mais confortável em estar perto da chama, né? Por conta das energias ali, você fica ali com uma energia perto de você, então você se sente mais em casa, você consegue ali um equilíbrio vibracional, energético no seu campo. Mas dependendo das questões que tanto o seu ego ou o ego da sua chama ainda carregue, virão logo em seguida os desafios. Então, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que quer a todo custo, teu ego, né? Se teu ego é um ego que quer a todo custo manifestar a vida tridimensional, quer casar com a chama, quer logo ter um filho da chama, com a chama, você ficar nessa necessidade do ego, ou a sua chama, ela é cheia de conflitos, de problemas mal resolvidos emocionais, né? Machismo, narcisismo, o que seja. Vocês precisam entender que não será fácil. Como que você pode fazer para facilitar o seu processo? É você desapegar dos desejos do seu ego e se conformar com a presença da sua chama. Porque o que eu não queria nada, realizar nada com a minha chama no quesito tridimensional, 3D, até porque de cara eu já vi que a gente não era compatível, né, consciencialmente para viver uma vida de terceira dimensão, de reconstruir uma nova família. Eu não tinha isso, da minha parte eu não via isso, né? Mas eu tinha a intenção de juntar as nossas energias para o nosso trabalho, porque eu sentia e sinto
que era ali que nossas diferenças elas se dissipavam. Era a chance que a gente tinha para permanecer juntos, era juntar as nossas energias por uma causa maior. Era eu aceitar, né? O meu ego aceitar que eu não vou viver a vida que eu quero, né? Que o meu ego gostaria de viver, que é toda aquela regência da personalidade que eu tenho, da minha personalidade livre. E a minha chama também não viveria aquilo que ela queria, que era justamente ter a família tradicional, padrão ancestral, repetir padrão ancestral. Ter um monte de filho, entendeu? Então, aonde a gente se encontraria? A gente se encontraria em juntar nossas energias na missão. Por quê? Porque era um fato de que perto um do outro, as nossas energias, a gente se sentia em casa. Essa é a palavra mais correta. A gente se sentia em casa. E só que tinha momentos que eu acredito que ele também sentíamos desconforto na presença um do outro, energeticamente falando, né? Por conta do espelhamento. Então, se a gente estivesse purificando, fazendo as pazes vibracionais, energéticas, espirituais, do ego, na missão, seria um ponto que daria certo essa união física, por um propósito maior. Então, vocês precisam entender uma coisa, que a dinâmica, vocês precisam avaliar a dinâmica paralelo ao ego também, entendendo o que o teu ego sente falta, né? A nível 3D, o teu ego gostaria de viver na 3D, e o que dá para você viver com a chama. É a mesma coisa, a sua chama ela não querer se relacionar com você, ela não te reconhecer, ou ela, enfim, ela desqualificar a conexão. O que você precisa buscar? Talvez o que naquele momento vai trazer um conforto para o teu ego seja você conseguir com que ela pelo menos seja sua amiga, sua colega, uma pessoa que esteja perto de você, que deixe pelo menos uma janelinha aberta ali, que não te exclua totalmente, que não te bloqueie totalmente da vida dela, né? Aí vai depender de cada chama, porque às vezes dói, sempre falo, o que dói menos na conexão é aquilo que você deve buscar. Porque o que é melhor, a gente não tem. A gente não tem como escolher o que seja melhor. A gente só pode escolher sempre o que é menos pior. Porque nesse contexto todo da conexão é uma dor, é uma tortura, enfim, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá horrível, tem dia que tá bem com a chama, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente quer estar perto, tem dia que a gente não quer, não é? Então, assim, é um misto de sensações que não adianta a gente ficar tentando entender 100%. Eu sinto que a gente precisa passar. Faz parte do acordo, enfim, né? Das duas, uma. A gente fez um acordo para poder atravessar tudo isso, ou a gente caiu numa grande armadilha das trevas. E estamos presos nisso. Hoje eu falei isso para uma chama, eu também penso nisso, né? Porque é um desencontro tão grande aqui na terceira dimensão e uma perdição tão grande dentro de nós, esse processo, que a gente fica confuso do que é o que é verdade, do que é ilusão, do que é distorção do nosso ego, não é? Eu brigando aqui com o meu cabelo. Deixa eu ajeitar, porque eu não quero ele arrepiado, não. Ai, franja crescendo, é o ó do borogodó, que raiva. Só não corto porque ela vai ficar pior. Porque tá alisada, então ela não fica direito. Então, a gente precisa viver um dia de cada vez nessa dinâmica. Não tem como a gente controlar, não tem como a gente querer controlar nada. É um dia de cada vez. Só que uma coisa que veio pra mim agorinha mesmo, enquanto eu tava me preparando aqui pra essa live,
me veio muito a necessidade da gente que tá sintonizada com essa parte espiritual da dinâmica, né, que recebeu o chamado da dinâmica, a gente se segurar no amor incondicional que nós somos, a gente aprender a sintonizar com essa frequência dentro de nós, para que nesse cabo de guerra espiritual entre dor e amor, o amor vença. Porque eu sinto e acredito que muitas de vocês sentem, é como se houvesse um umbral, né? Enfim, uma energia umbralina do lado que representaria o lado da chama, e que elas meio que puxam a gente para esse lugar inconscientemente, e a gente precisa puxar elas para a luz. Então, o que a gente... Não dá, Leda, não dá, ó. Ela não fica. Ela fica igual calopsita, não fica. Vai ter que ficar assim. Eu já aprendi assim, ó. Só que não fica também, o negócio cai, ó. Tá aqui os grampinhos que eu tava segurando, ó. Vai cair, tem que ter dois, eu não tenho, só tem um. Ó. Fica. Ficou um pouquinho, né? Mas não dá, daqui a pouco cai, fica me balançando muito. Mas enfim, vamos deixar assim. Vamos ver se cai. Aqui, ó, já caiu aqui, ó. E aí, vamos embora, vamos continuar. Vou jogar logo pra cá, jogo pra lá, vou disfarçando. Aqui é em tempo real e é a verdade, não tem essa não. E aí, a gente precisa nessa guerra de cabo de aço, elevar esse amor dentro de nós, né? Acender. Seja pra chama que tá presa no masculina, que tá presa no narcisismo, seja da chama que tá presa na inconsciência, que te nega, que não te reconhece, né? Não importa qual seja a prisão. O que a gente precisa fazer? A gente precisa vibrar amor incondicional. A gente não tem o que fazer. Essa é a verdade. A gente não tem controle, não é? Então, às vezes, a gente fica tentando entender o processo, tentando entender o espelhamento, tentando entender... E aí, quando minha cabeça também vai para esse lugar, o meu ego fica ali tentando processar, né? O sistema entra em colapso, tentando processar. Mas aí, de vez em quando, vem um start dentro de mim e fala assim, sai disso. Você não percebe que você tá sendo tomada pelo campo da sombra, da conexão? E o que você precisa fazer? Você só precisa ativar esse amor incondicional dentro de você. Por que você está ativando a chamatrina? Aí eu... E é isso. Só que, às vezes, gente, a densidade é tão grande. Vocês têm noção do que é terceira dimensão? É muito perto do nada. Primeira dimensão, minerais. Segunda dimensão, elementais, não é? Terceira dimensão, humano. A gente está muito perto da inconsciência, né? Não sei se eu estou ofendendo os minerais, mas a gente está com a consciência muito baixa para o que realmente para as dimensões superiores. Então, a tendência é que a gente seja puxada para essa inconsciência, que a gente seja puxada para essa sombra, para a inconsciência. Então, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa ancorar na vibração, sintonizar no amor dentro de nós. Aí a gente pode fazer alguns exercícios de repente voltar no início da dinâmica, quando tudo foi despertado ali, aquela parte boa, ou você voltar em algum momento que você tenha de lembrança, que você sentiu um amor genuíno, verdadeiro, que você ficou dentro daquela bolha, não importa que momento da sua vida foi, se foi dentro da dinâmica, se foi fora da dinâmica,
Mas você sintonizar com um momento em que você acessou algo muito, muito, muito bom, algo que você vibrou muito aqui, que você sabe que você sintonizou com algo muito poderoso dentro de você. E você nutrir, alimentar aquilo como se você realmente estivesse acumulando uma esfera de energia, sabe? Você estivesse ali acumulando, juntando para você poder explodir essa energia e talvez enviar para o complemento divino. É o que a gente pode fazer, né? Porque quem está separado da chama fica preso na crença de que quando se unir tudo vai se resolver. Eu também tinha essa crença. E é óbvio que quando eu ficava perto, era muito melhor do que ficar longe. Mas chega um momento em que você fica perto da chama e você caminha, né? Consciencialmente você continua. E às vezes a outra pessoa não acompanha. E acaba se tornando um peso que te puxa e você fica cansada, né? Porque ela acaba causando o ego dela, acaba causando ali a erva daninha da Matrix, porque o ego é a erva daninha, é o ego que não deixa os relacionamentos darem certo, que faz o casal competir um com o outro, faz brigar o dia inteiro, sabe? É o egoísmo que faz ali a gente não simplificar a vida para poder ter uma boa vida ou para viver em paz, né? Viver rendido ao amor. Eu até falei sobre isso hoje nos stories, porque eu nunca vivi aqui, não, vivi sim, só na minha adolescência, né? Mas aí lá não conta porque foi tudo muito rápido, foi só para ativar, engatilhar ali as minhas feridas emocionais. Mas os relacionamentos que eu tive, né, poucos, que foi um longo e o da dinâmica, não me trouxeram, não me trouxeram a correspondência da profundidade emocional. O meu desafio aqui, como chama a gêmea aqui, foi receber espelhamento de ego narcisista, de ego que com dificuldade de abrir o corpo emocional, abria outras coisas, né? Tinha uma boa mentalidade, uma boa funcionalidade aqui na terceira dimensão, e só faltava abrir o emocional, mas o corpo emocional lá, vendido para os reptilianos para não sentir. E aí não dá, porque não consegue viver a profundidade. A dinâmica é a mesma coisa. Tão fechado, tão rendido a eles, o corpo emocional, que nem o corpo mental tá sintonizado. Até o corpo mental não tá ativo, tá preso, tá imaturo, cheio de programações, sei lá de quê. Então fica difícil, né? Então, no meu caso, eu tive muita dificuldade de receber a troca de um corpo emocional disponível para experienciar o amor. E isso tudo serviu o que para mim? Serviu para mim também proteger o meu amor, para mim também não desperdiçar o meu amor, porque esses egos, eles se alimentam. Eles precisam de um corpo emocional ativo para poder viver, sobreviver, porque senão eles não sobrevivem. Para equilibrar eles mesmos, né? Eles precisam. E eu sempre acabava sendo um alimento para esses egos. Não estou me vitimizando, é só uma forma de eu conseguir explicar para vocês o contexto, né? Não é uma vítima, não, a intenção não é me vitimizar, mas eu sinto que é muito por aí no meu caso, né? Toda a minha experiência aqui. Então, o que eu entendi? Que claro que tudo é um espelhamento, a gente não é vítima de nada. O que eu tinha que aprender e que hoje eu tô aprendendo, atravessando a solidão, encontrando a solitude, é que enquanto eu não aprender a proteger
o meu amor, o amor que eu carrego, porque se eu carregava ira, podem ter certeza que o tanto de ira que eu carregava de um lado da régua, eu carrego do outro. Então é amor incondicional puro. Então, enquanto eu não aprender a proteger isso e nutrir isso em mim e parar de ficar doando isso para ego reptiliano, né? Todos os egos reptilianos é aquele ego puro, que não está conectado com amor, que está ali preso enfim, preso ali no poder, no controle, sabe? Na 3D, que não quer se aprofundar. Então, a gente precisa aprender a proteger isso em nós, para que a gente não alimente esses seres, esses egos. Por quê? Porque esses egos, quando eles estiverem carentes disso, vai ser a oportunidade que eles terão de acordar, né? Porque a gente não vai mais colocar o nosso amor à mercê desses egos que precisam serem dissolvidos, né? Por isso que é importante os exercícios e as técnicas. Por quê? Porque aí a gente sai dessa frequência, dessa necessidade que o nosso ego empático tem de ficar se permitindo drenar. A gente fica naquela postura de doadora masoquista, que só doa, não recebe nada, só recebe porrada da chama masculina. Em cada um, no seu nível da sua conexão, acaba vivendo isso, né? Porque o que é o arquétipo da divina feminina ferida e do divino masculino? Ferido é a divina feminina que se doa e o divino masculino que a despreza, em algum nível. Porque não está equilibrada. Então, a chance está em nós, chamas sofredoras, vamos dizer assim. A chance está em nós, da gente trabalhar na ascensão desse amor, em acender esse amor dentro de nós, equilibrando as duas polaridades em nós, feminino e masculino. Porque aí vocês vão perceber, quando a gente está nesse nível, não pode ter orgulho. Se tiver orgulho, você precisa trabalhar nisso. No meu caso, eu sinto que não há orgulho, há uma necessidade de autoproteção da minha energia. Porque pelo meu ego não teria problema nenhum ir lá, falar, lidar com a chama, mas isso prejudicaria o ego dela. Automaticamente voltando aquele prejuízo para mim, porque ia acabar no final sobrando para mim. Entendeu? Então a pessoa deixar você conseguir ir nutrindo esse amor dentro de você, ir expandindo e se tornar um espelho invertido para o seu complemento divino. Porque o espelhamento funciona assim, eles nos espelham e a gente fica presa ali olhando para aquele espelho, refém daquele espelho. Então, significa o quê? Que ambos estão na sombra. Estão os dois na frequência baixa ali, se retroalimentando na sombra. Quando você consegue se curando, há a inversão do espelhamento. Você começa a crescer esse amor, essa luz dentro de você e começa a impactar o sistema do outro. Só que você só consegue isso quando você encontra um ponto dentro de você onde você não se permite mais ficar vivendo junto, dividindo com o outro as mazelas que ele sofre dentro dele. Você tem que aprender, aí é um processo, a separar o que é do outro do que é seu. E sim, você vai estar sempre enxergando o campo do outro, né? E não é só com os olhos, é com o sentir. Você vai sempre estar tocando o campo do outro e sentindo o que o outro está sentindo. Mas você tem que ter uma barreira de proteção ali para você não entrar com ele lá e se afogar com ele lá. Porque você é a boia.
É a boia que se entra lá furada, afunda junto. Você tem que estar cheia, preenchida, protegida, para você fazer o resgate. Tem até uma metáfora essa da boia que fala assim: quando uma pessoa está morrendo afogada, você não pode chegar perto dela, porque senão ela te puxa e você se afoga junto com ela, mesmo que você saiba nadar, porque ela vai ficar desesperada, ela vai se pendurar em você e ela vai te afundar junto com ela. E vai morrer os dois afogados. O que você tem que fazer? Das duas, uma. Se você tiver uma boia, você vai jogar a boia de longe para ela segurar. Se você não tem boia, você tem que chegar perto dela e desmaiar ela. Dar um murro nela para ela desmaiar, para você conseguir arrastar ela, né? Suspender ela aqui em você e levar. Eu ia ser afogada porque eu não sei nadar, nem mergulhar assim. Mas eu sei que é assim. O importante é que eu sei que é assim que funciona. É só eu não ir pro mar, porque no mar eu não sei nadar. Mas na dinâmica eu tô aprendendo a metáfora. Então você tem que dar uma porrada, desmaiar aquela pessoa para ela apagar e você conseguir botar ela nas suas costas e você ir arrastando ela até um lugar seguro. Na dinâmica é mais ou menos assim. Só que o que a gente faz no início? A gente não sabe nadar, a gente não tem boia e a gente vai lá pro pântano junto com eles e fica lá. Jurando que tá abafando, até certo ponto. Até chegar um momento que você começa a perceber o peso da desigualdade na dinâmica. Porque a maioria das chamas gêmeas, elas acabam percebendo que é um relacionamento, um relacionar-se desigual. Porque as chamas gêmeas, elas não são semelhantes, elas são opostos. E tinha até uma publicação que falava assim: opostos não se completam, opostos se atrasam. Eu tenho que concordar. Que o que completa a gente, entre aspas, é o que é semelhante a gente. O que é o oposto da gente não completa o ego. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser realista e entender que, não, eu tô aqui, tô me afogando junto, nossa, por mais que eu ame, mas eu só consigo socorrer, ou salvar, ou resgatar se eu sair daqui. Se eu permanecer aqui, vai ficar cômodo pro ego, né? E a gente vai acabar se afogando todo mundo junto. E a intenção não é essa, a intenção é que a gente se salve. Então você tem que ter essa consciência, por isso que alcançar a união física é importante para você ter esse choque de realidade. Porque senão não adianta, o ego vai ficar na ilusão de que não, quando eu me unir eu sei que tudo vai ficar resolvido. É isso que eu sinto. Mas não é, porque chama gêmea, ela é o oposto de você. E não é um oposto que complementa você no ego. Não é. Raramente é. Os que estão em união. Né? Os que não estão em união é porque não são. Então é muito difícil. Se os dois tiverem, no mínimo, uma maturidade para lidar com as diferenças, mas geralmente não tem. Porque tem muita coisa ali envolvida. Tem ou a personalidade narcisista quando a chama masculina é narcisista, ou a negação da dinâmica quando a chama volta a dormir e nega a dinâmica, e outras coisas mais, não é? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa curar a nós. A gente precisa trabalhar num ponto de equilíbrio dentro de nós, entendam com jeito o que eu quero falar. O empoderamento, porque eu não gosto, porque vem aquela coisa do ego amor próprio, do ego orgulhoso. Mas entenda, o empoderamento do ser. Você conseguir empoderar o seu ser. É uma luta entre a luz e as trevas dentro de nós. A gente acender a chama dentro de nós primeiro. Aprender a se posicionar com o ego. Poxa, afinal você não quer resgatar o seu complemento dali?
Se ele não te reconhece, ou se ele tá numa personalidade narcisista, se ele te nega de algum nível, se ele tá dormindo, tá preso em outro relacionamento, não adianta você trazer o ego dele pra você, porque aquele ego com aquela programação vai vir junto. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar dentro de você pra ser aquilo que você quer que ele se torne, pra poder inverter o espelhamento. Aí tudo muda. Só que você não vai ficar preocupada com isso. Sabe por quê? Porque se você ficar preocupada ainda com, não, eu vou me melhorar para ele, eu vou me melhorar para ele conseguir sair dali, você ainda não focou em você. Você vai ter que olhar para você e falar, eu vou fazer tudo isso por mim, porque eu até hoje não consegui me colocar em primeiro lugar na vida em momento nenhum. Eu, por exemplo, nem no meu relacionamento antigo e nem na minha dinâmica. Quando eu consegui me colocar em primeiro lugar, foi saindo do relacionamento antigo, eu entrei na arapuca da dinâmica. Né? E aí, aquilo que eu falo pra vocês, o meu ego meio que se traumatizou. E eu preciso curar isso em mim. Eu preciso curar isso em mim e eu não quero curar isso em mim, não devo curar isso em mim, me preocupando com o que vai ser do futuro do meu ego Renata aqui. Porque se eu for olhar para isso, a sensação que o meu ego tem é que, meu Deus, parece que eu fiquei tão traumatizada aqui na 3D que eu olho os homens e eu não consigo enxergá-los, eu só consigo ver o ego. Estranho, né? Eu só consigo olhar para os homens e ver o ego deles. E eu falo, gente, eu não consigo sentir as pessoas. Eu olho para mim, parece um cardápio de ego. Ego, ego, ego. E aquilo dali tá longe, tá em outra dimensão para mim. Tá em outra dimensão para mim. Aquilo não tá... eu não tô perto daquele ser. Eu tô perto do ego. Só que aí você olha para a chama, você sabe que a energia tá ali, mas que o ego também tá na frente. E aí também te frustra. Aí o nosso ego fica como? Meu Deus, o que vai ser de mim daqui para frente? Acabou a vida para mim aqui na 3D. A sensação é essa que o ego tem. Acabou a vida para mim aqui na 3D. A sensação de eternizar que a gente nunca mais vai sentir nada por ninguém, por outra alma. Só que a gente precisa ter muito cuidado e não eternizar isso. Acolher essa sensação, mas não nutrir e alimentar isso dentro da gente. Né? Por quê? Porque se a gente nutre isso dentro da gente, a gente se torna refém da dinâmica. E aí a gente vai acabar se tornando refém do ego, da chama. Então é justamente o contrário. A gente precisa expandir a nossa capacidade de amar para todos, porque todos somos um. Só que é claro que você não vai expandir de novo para um monte de ego que não interessa. Não é? Não interessa. Mas é você entender e você confiar que da mesma forma que você também está acordando e que você não aceita mais qualquer ego, existem também muitas pessoas de várias formas, não necessariamente num despertar de chamas gêmeas, que também já chegaram a essa conclusão. Várias outras almas que também já chegaram a essa conclusão de falar assim, nossa, eu tô de saco cheio dessas mulheres, né, homens, por exemplo. Já tô de saco cheio dessas mulheres superficiais que só querem ficar postando na internet para ficar ganhando curtida de macho, que só querem postar bunda, que não tem nada para oferecer, não tem uma palavra amiga, não tem uma maturidade, uma inteligência, um mindset de algo profundo ou que seja divertida. Não, tudo é voltado para a aliciação sexual. Tem homens, mulheres assim, homens assim. O ego é isso. Esse jogo de sedução que não é sensual, é vulgar. Porque o jogo de sedução é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Aquele jogo da sedução
né? Vi de alguns filmes de sedução que realmente aquilo ali é gostosíssimo de se viver. Mas não é isso que a gente vê lá fora. Não tem um jogo de sedução, tem uma política de atração para um comer o outro. Aqueles joguinhos que nem pisca, né? Ou aquelas conversas fiadas, nossa senhora, um saco. Mas a gente precisa entender, por isso que a gente precisa soltar essa idealização da terceira dimensão e começar a de fato acender de dentro para fora, acender o nosso coração e acender muito dentro de nós, a ponto de que essa luz acesa dentro de nós afaste esses egos hipócritas. Porque vai afastar quem não nos interessa, mas também vai acender como um farol aqueles que estão semelhantes a nós. Então a gente vai precisar acender essa chama dentro de nós. Então o que eu estou trabalhando o meu ego? Eu estou trabalhando o meu ego no soltar relacionamento tridimensional e começar a acender o amor dentro de mim, porque aí o resto é consequência, eu não preciso me preocupar com fora. Eu só preciso realmente trabalhar esse amor dentro de mim, que a gente não aceita mais um amor menor do que aquele que a gente sentiu ativado na dinâmica, mas que mesmo que não consiga acender na chama, seja porque ela é narcisista, seja porque ela é egocêntrica, ela é fechada, não se abre nem por um choque anafilático, né? Seja porque ela nega a dinâmica e quer ficar lá no casamento fracassado dela. Problema. A gente viu no espelho, aquilo ali tem em nós. E a gente precisa acender dentro de nós e confiar que ao acender, tudo vai mudar aqui fora. Para melhor. A gente só nos resta isso. Confiar nisso. Não é tentar adivinhar se vai acender a chama, se a chama vai acordar o suficiente para você, se você vai ficar com ela. Não foque nela. Não foque naquilo que você projetou, né? Porque o espelho, aquilo que você viu lá, tá em você. Tá em você. Você precisa aprender a reconhecer dentro de você. O problema é que a gente só fica olhando e vendo lá, longe de nós, e a gente não acende em nós. Então tem que acender em nós. Então não tente, mais uma vez, resumindo tudo isso, não tente entender o que vai ser de vocês. Claro, nosso ego fica, meu Deus, eu vou morrer solteira, eu vou morrer encalhada, eu vou morrer sem ter alguém para deitar do lado e abraçar. Eu vou morrer sem ter alguém para conversar e entender a minha língua. Me ouvir sem tentar fugir do que eu tô falando. Me olhar no olho sem tentar fugir dos meus olhos. Eu fico tentando imaginar, entender de que eles têm medo. Eu tento, mas eu não consigo. Eu falo, gente, pra mim é tudo tão simples. O amor é algo tão simples, ser leal é algo tão simples, ser verdadeiro é algo tão simples. E por que eles têm tanta dificuldade, né? Por que o ego deles ainda se ilude com tanto lá fora, com a Matrix, com outras mulheres, com outras relações? O ego é burro. Sentir mais prazer em estar no controle do que se render e viver um amor genuíno com alguém. Aí de forma geral na Matrix, né? É de forma geral porque tem tantos egos aí bacanas, mas falta a profundidade, falta sair da competição, falta olhar para o feminino com um olhar acolhedor e não com um olhar excluidor.
que é o masculino que exclui o feminino, né? Então, gente, a gente está num momento planetário que nos cabe nos tornarmos sagradas, acender essa chama dentro de nós, conseguir isso, todas nós, divinas femininas, sejam homens ou mulheres, acender isso dentro de nós para ver o que vai acontecer, né? Tentar entender o que vai acontecer, o que vai ser do meu futuro. A gente não sabe. Mas o que eu sei é que a gente precisa criar esse futuro. E esse futuro que a gente quer é amor, não é? Pelo menos é o que eu quero. Eu quero amor. Eu quero amor, eu quero poder, eu quero esse amor manifestado aqui. Mas esse amor, ele começa dentro de mim, ele precisa acender dentro de mim. E aí não se preocupem, é uma luta interna, porque você vai perceber o abismo da chama te puxando, o inconsciente dela te puxando, e aí você tem que ser mais forte. Aí já ensinei pra vocês. Fulano fica com o que é teu e eu fico com o que é meu. Nem que vocês passem o dia inteiro falando isso. Você escolhe a treva, você escolhe a inconsciência, você escolhe o orgulho, você escolhe o ego narcisista, você escolhe a burrice. Coma com farofa. Mas eu não vou mais compartilhar isso com você, porque eu quero mais, porque eu já entendi que o que eu quero começa dentro de mim. Não começa no espelho, começa dentro de você. Aí eu sinto que seja a chance do espelho de fato acordar, né? Os que não acordaram para você, acordar para você, e os que acordaram para você, mas não acordaram para a vida, acorde para a vida, né? Então é sobre isso. No portal 1111 teremos o ritual de ativação da chama trina. Vamos trabalhar nesse ritual para acender essa chama na nossa câmara secreta do coração, né? Na nossa glândula timo. Vai ser um ritual poderoso e também, dando spoiler aqui, eu vou estar abrindo as inscrições para a Jornada Despertar das Chamas Gêmeas, onde vocês recebem todas as terapias energéticas necessárias por um valor bem legal, com uma condição que eu nunca trouxe antes dentro da Jornada Despertar das Chamas Gêmeas, tá? E também vai ter bônus lá, que vocês amam o bônus. Quem tá na Jornada Metatrono já recebeu o bônus que eu vou oferecer também na Jornada Despertar das Chamas Gêmeas. Então, fiquem atentos, tá bom? Então, é sobre isso. O link tá na bio do Instagram, é só vocês entrarem no grupo que eu já estou passando as informações do ritual do portal 1111. Credo, só hoje apareceu 2 ex. Ah, os zebó aparecem tudo para poder limpar aí o campo. Gratidão, Aline. Tem momentos e momentos, cá, porque às vezes, nem sempre, né? Nem sempre é, porque a gente começa a sentir, pelo menos eu sentia muito o campo, a confusão mental, enfim, a ancestralidade da minha chama, e isso me drenava muito, Sim, um choque de realidade. E quando você já se uniu e separou, ainda assim quer a união, e ambos não conseguem ficar longe. Então, quando você já se uniu e se separou, depende. Por exemplo, no meu caso, quem decidiu por essa separação fui eu. E por que eu decidi? Justamente porque eu não aguento a imaturidade, né? A projeção da sombra do próprio ego no meu. Não consigo. Por quê? Isso não é que me fere, isso me drena. Baixa a minha vibração. Não é que nem raiva eu sinto mais. Não sinto nada, mas eu me sinto mal. Não me sinto bem. Então por que eu vou ficar? Vou ficar recebendo o espelho de uma pessoa
Eu não, eu vou inverter o espelhamento, vou me tornar a luz para que ela receba a minha luz, porque eu não preciso receber mais nada de lá. Não me acrescenta em nada, não me desperta nada, me faz mal vibracionalmente falando. É a mesma coisa que você ficar dentro de uma casa onde todo mundo faz confusão, onde só vivem brigando, todo mundo, só que você tá ali dentro e você não tem nada a ver com aquilo. Você não tem nada a ver com aquilo, mas tá vendo todo mundo brigando ali. Você vai ficar ali para receber espelhamento de quê? Se aquilo dali não te acrescenta em nada. Se aquilo não tem a ver com você. Tem a ver com as próprias pessoas envolvidas. A mesma coisa quando a chama tem os problemas dela lá, os traumas dela e não consegue resolver. Ou não quer resolver. Ou enrola para resolver, aí fica projetando em você ou seja, ela não te enxerga, ela enxerga ela em você. Então, é a mesma coisa um mentor que fica o tempo todo do lado de uma pessoa, mentorando a pessoa, lá na quarta dimensão, falando para ela, e ela não escuta. Ela quer fazer o que ela quer do jeito dela. E aí o mentor faz o quê? Ele se afasta, ele vai ficar ali recebendo aquela energia? Não. Entendeu? Então, é sobre isso. No meu caso foi assim. Não me interessa. As pessoas têm que trabalhar suas curas. Eu trabalhei as minhas, por que o outro não quer trabalhar as curas dele? Por que não quer? Vai fazer terapia, vai buscar por exorcismo se for o caso. Né? Consagrar muita ayahuasca, rapé, maconha, sei lá o quê. Mas a pessoa que quer se curar, ela não aguenta mais aquilo que ela vive dentro dela, é ela que busca. É ela que tem que buscar dentro dela. Entendeu? Não é ficar ali resistindo àquilo, porque ela vai se afastar, todo mundo vai se afastar dela, porque é uma pessoa que não sabe se relacionar com ninguém. Tanto que não se relaciona. Nunca teve um relacionamento. Por quê? Porque é uma pessoa que não sabe se relacionar. Tem problema. Então, a pessoa vai ser para sempre isso. E a pessoa não enxergou ainda que sempre vai ser isso. Que ela nunca vai ser. O problema não sou eu, o problema não vai ser outra pessoa, porque as pessoas elas querem troca. Se eu só fico enxergando eu no outro, não é a troca. Eu estou me relacionando comigo mesmo. Né? Então, dentro de um relacionamento, o meu ego quer ser visto. O meu ego não quer ser projetado. Não quer ficar recebendo projeção. Eu quero ser vista, porra. A pessoa não me conhece, não sabe que eu sou assim, assim, assim. E quer jogar tudo que ela é em mim. É ruim, hein? É ruim. E tem pessoas que não são abertas emocionalmente, mas pelo menos conseguem enxergar o outro. Sem ficar se projetando o tempo inteiro. Estou muito desconfortável em perceber que ele está quase com pena de mim, achando que estou louca com isso de amor e chamas, enquanto ele diz não sentir nada. Sim, Grace, por isso que eu tô te falando, você vai precisar acender esse amor em você e tirar ele do espelho, entendeu? A gente precisa fazer isso, parar de ficar vendo, porque ó, eu vi acho que ela é terapeuta. Ela disse uma coisa que eu já ouvi antes também, e ela falou e reafirmou para mim. A gente não, prestem atenção, a gente não enxerga o outro. A gente não quer a outra pessoa. O que acontece é que o nosso ego projeta naquela pessoa a causa da sensação que nós sentimos através dela. Prestem atenção. Se aquela sensação que aquela pessoa mostrou em nós, despertou em nós, então preste atenção, a sensação nós sentimos em nós. O outro só foi um espelho daquilo. E a gente fica achando que tá lá, no outro. Mas a gente não quer o outro, a gente está em busca daquela sensação que o outro despertou em nós, mas a sensação em si tá em mim, não tá no outro. Porque fui eu que senti.
Por isso que eu tô falando para vocês sobre a questão da gente acender isso em nós. Quando a gente acender em nós e começar a viver essa sensação em nós e enxergar que ela está em nós, a gente solta o espelho. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Será que nós estamos presas no espelho? Aquilo lá não é nada? O que tá lá não é nada realmente? E a gente é que tá presa lá dentro? Eu não coloco ponto final em nada nessa dinâmica. Não ponho ponto final. O que eu quero é me libertar. E não é fácil, porque cada dia é um desafio diferente. Hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro sentindo a noite escura da alma do outro. O que eu fiz? 500 vezes. Separei. O que é seu, 500 vezes. O que é seu fica com você, o que é meu fica comigo. Aí comecei a falar. Fica no orgulho. Fica nisso, fica naquilo. Se rende. Se você não se render, você vai acabar assim, sozinho. Pode estar rodeado de um monte de xereca, mas tudo vazia. E vai perder como sempre foi durante todos os anos antes de mim. Porque é a chance de você se libertar, a dinâmica. É a chance de eu me libertar. É a chance do outro se libertar. Só que você não pode decidir a parte do outro. Você só pode decidir a sua. E confiar, né? Que quando você se libertar, o que vai acontecer com aquela outra parte que eu acreditava ser a minha? Pendura no cabide. Pendura no cabide. Não me interessa o que está fora de mim. Porque o que está fora de mim, não consigo controlar. O que interessa é o que está dentro de mim. E o que dentro de mim está refém de algo. Dentro de nós, tem uma parte nossa que está refém de algo. Que a gente projeta lá fora. Mas que não está lá fora. Está preso também dentro de nós, em outro plano. É um autorresgate. O outro desperta a percepção da minha prisão interior. Não é? Então a gente vai buscar todos os dias e tentar entender qual parte nossa está presa, o que a gente tem que libertar, como a gente liberta. Eu entendo que seja acendendo. Acendendo esse amor dentro de nós. Se conscientizando, se desidentificando do ego. Atravessando a solidão. Soltando cada prisão aqui fora, cada condicionamento aqui fora. Ai, sou apegada a marido. Ai, sou apegada a mãe e pai. Ai, sou apegada aos filhos. É tudo apego. Apego, apego, apego. Apego emocional. Enfrenta a solidão para encontrar a solitude. E aí você vai entender que, na verdade, está tudo dentro de você. Então, é um processo que a gente vai ter que ir cavando, cavando, cavando. Às vezes só queremos fugir para longe da chama. Sim. A sogra também é puxado. Gratidão, Leda. Eu estava aos prantos e encontrei tua live quando comecei a zapear. Subir. A Renata xereca vazia. Ai, eu tenho que mudar isso, né? Eu tenho que mudar meus palavreados. Ah, não, mas eu falo com vontade, eu boto pra fora, não tem que mudar nada. A gente tem que ser a gente, né? E quando a mudança acontecer, ela vai acontecer naturalmente. Eu não quero me forçar a mudar nada. Eu quero mudar o que eu preciso mudar. Até porque a personalidade, as nossas regências aqui, elas provavelmente nunca mudarão, né? A minha eu acho que nunca mudará, mas o que mudará será de fato a minha consciência.
A minha consciência que vai mudar dentro de mim. Tem que curar a culpa. O meu me chamou de esquizofrênica quando eu falava dos meus acessos. Pois é. Os DM sempre jogam a culpa em tudo e todos, menos nele mesmo, ao invés de buscar melhorar. Sim. Eu queria saber mais sobre a Threefold Soul. São 3 pessoas da mesma alma ou uma delas é filho das duas? Então, Maria, faz sentido, né, ser filho, mas não filho criança, na terceira dimensão necessariamente, mas talvez seja a criança interior das duas, porque se é a mesma alma dividida em 2 polaridades, feminino e masculino, né, representado pela dupla, e a terceira energia talvez seja essa criança interior, a cura dessa criança interior. Ou são várias possibilidades. Ou também eu entendo que pode ser uma terceira energia que chega, porque já houve casos de chamas se conectarem com uma terceira pessoa. Entendeu? Já houve casos, de vários relatos, inclusive o último que eu tive de relato foi esse ano, mês passado, de uma chama que sentiu tudo que sentiu pela chama dela por uma outra pessoa, porém com essa outra pessoa de forma muito mais leve, sem dor. Entendeu? Só que essa outra também já começou a fugir. Mas também o que acontece? Essa chama feminina ela ainda tá no casamento. E ela tá, acho que, em dinâmica desde 2020. Quer dizer, não tá curada. Para você viver um amor genuíno, você tem que estar livre. Você tem que estar livre. Você tem que estar liberta do entorno. Da opinião dos outros, da dependência dos outros. Dependência emocional. Você tem que estar livre, você tem que estar bem. Ah, eu tô tão bem, tô vibrando amor. Ah, tá tão bem, então por que você não tá vivendo sozinha? Por que você ainda tá casada? Aí você vai ver que não é. Você tá sentindo só a coisa boa ali, mas você ainda não tá curada. Porque se você tivesse curada, você já teria aberto mão. Não é abrido não, né? Abrido tá errado. Você já teria aberto mão das ilusões da terceira dimensão, que é a roda de Sansara kármica. Ai, Renata, mas eu me dou muito bem com meu marido. Ok, mas é uma roda de Sansara que você veio para quebrar e agora chegou o momento. Morri para o marido que eu amo. Agora chegou o momento de eu expandir minha consciência para viver algo maior. Tem que ter espaço, você não consegue fazer isso com 2 pessoas ao mesmo tempo, que não são 2 almas. 2 pessoas que eu falo comprometida com uma pessoa de 3D, com um acordo de 3D e com outro de 5D. Não dá. Não dá, porque tá fora de ordem. Você tem que morrer e encerrar aquele ciclo para abrir outro. Isso é ordem. Entendeu? Ele me disse: aconteceu alguma coisa contigo. Ele deve estar achando que fui abduzida. A consciência foi, né? A Gleice está nessa encarnação de 3 chamas. Ela tá com a terceira chama? Fractais. Eu gostaria de saber um pouco mais. Isso aqui eu já li. Rê, não pode ser um segundo DM? O Threefold Soul? Pode. Por isso que eu tô falando pra você, Bia, pra vocês, né? Que pode ser uma terceira alma. Pode ser. Entendeu? Pode ser uma terceira alma. Por que não? Porque a gente se limita muito aqui. Entendeu? A gente se limita muito aqui porque o que é chama gêmea? Embora a chama gêmea a gente viva um coletivo de chamas gêmeas, cada dupla vive a sua dinâmica de um jeito. Tem chamas gêmeas que os 2 se conectam, tem chama gêmea que um só se conecta, né? Tem chamas gêmeas que
um se conecta, o outro se conecta e depois volta a dormir, ou o outro fica negando, não é? E aí? Por isso que eu falo que é importante viver a conexão com a pessoa, para ver se acorda a pessoa, para ver o que é. Porque não dá para você tirar muita conclusão sem você viver aqui na terceira dimensão. É igual o que eu falei com uma chama hoje. Ela tem um acesso, essa chama, que foi dito para ela que ela vai se unir fisicamente com essa pessoa que tá aqui, que essa chama gêmea dela. Só que tudo mostra o contrário. Ele tá no casamento, tá preso lá, ele foge dela. Então, o que vai fazer você se unir ou não é você aqui meter bronca para manifestar isso. Foi o que eu fiz. Essa união não vai, eu não sinto que essa união vai acontecer espontaneamente, não. Você vai ter que trabalhar muito para manifestar ela. Na 3D, trabalhar muito na 3D. Conquistar o ego da chama. Puxar ele para você é uma luta. Eu não sinto que isso vai acontecer naturalmente na configuração que nós estamos hoje. Tudo pode acontecer mais para frente. Algum evento planetário que vai mudar tudo? Pode. Mas eu tô falando se tudo continuar andando como anda hoje. Você ficar presa na crença de que você vai se unir com a sua chama, deixando rolar as coisas. Eu nunca vi ninguém conquistar nada aqui que não tenha que ir atrás, gente. Que não tenha que ter feito um movimento na direção daquilo que se quer. Eu nunca vi. Eu nunca vi isso aqui. Por isso que eu não fiquei presa nessa ilusão. Eu fui lá e manifestei. Fui lá e conquistei. Fui atrás dele. Fui até ele. Fiz ele gostar de mim. Para ele querer ficar comigo. Para manifestar isso. E depois que eu manifestei, depois de um tempo, eu comecei a ver que não tava evoluindo pra gente permanecer na mesma energia. Não tava. Não tava. Não juntava os trabalhos, não... Aí vira um peso pro meu ego. E o pior não era nem eu levar, porque eu levava até de boa, mas era as coisas que eu ficava sentindo do campo. Ancestralidade, falava, ixi, isso daqui eu não quero saber disso, isso daqui não é pra mim, isso aqui não é meu. Entendeu? Então, assim, tem que manifestar a união para poder ver o que vai dar. É porque tem um espírito selado dentro de mim e ele fala que é o Espírito Santo. Ele disse que sou a alma gêmea de Deus e de Jesus e sempre me fala que minha alma vai fazer o arrebatamento. Tem que ver o que isso quer dizer, né? Porque eles não são claros, né? Eles não são claros. É isso que fica de complexo pra gente. A gente viveu uma realidade dentro de nós e a gente não vê aqui fora essa realidade se aproximar, não é? Então, Maria, é você acender esse amor dentro de você para ver o que vai se manifestar. Eu tenho uma alma gêmea, já nos relacionamos, mas ele também é casado. Então, tem que trabalhar, a gente precisa trabalhar a libertação do nosso feminino mesmo. Entendeu? A gente elevar, eu acho que a única chance é a gente elevar a nossa vibração, sair da 3D, para que a gente possa vibrar em dimensões superiores e magnetizar uma alma, sei lá o que, ou fazer o que tem que fazer e deixar acontecer. Se vai acontecer, se é a chama, eu já soltei assim total. Porque eu sinto que o meu ego, eu preciso trabalhar no meu ego, porque o meu ego tá traumatizado. O meu ego tá com o pé atrás. Sabe, aquela coisa assim, que é isso? Ninguém pode chegar perto, porque já foi uma frustração na conexão, uma decepção, porque a gente espera uma coisa e é outra.
né? No sentido de amor, porque você acessa aquele amor. No meu caso, veio tanto espelhamento ruim, tanto espelhamento difícil, tanta treva, que agora eu tô soltando e só quero acender esse amor dentro de mim, fazer o meu trabalho, o que eu tenho que fazer, fazer o que eu tenho que fazer. Buscar paz. O que eu posso buscar? Ah, eu não posso viver o amor que eu gostaria de viver? O meu ego não pode escolher porque eu tô em missão? Então eu quero ter paz. O que eu tenho que fazer? Espiritualidade, vou lá e faço. O que eu tenho que fazer? Vou lá e faço. Entendeu? É como eu estou. O meu fala que recebeu um acesso de Caim em relação a controlar a queda e ele sente em relação a tudo. Seria a chave para o autocontrole e poder. Pois é, são muitas coisas. A gente aqui é um coletivo, né? Então a gente, dentro da gente, acessa e recebe muita coisa, né? Mas o que a gente queria... sonhar não custa, né? A gente pode, né? Pelo menos sonhar a gente pode. O que a gente queria. Confirmem pra mim se não é verdade. O que a gente queria de fato aqui era dar um boot, esquecer tudo isso, não é? Recomeçar do zero. Fala isso, não é verdade? O que o ego queria? Dar um boot nesse sistema e recomeçar do zero. Esquecer esse negócio de chama gêmea e recomeçar do zero, não é? Coloquem aí. Resetar, exatamente, Bela Lua. Resetar. Caim se comunicou com ele através do sonho lúcido. Resetar tudo isso, esquecer que isso existiu, que a gente acessou isso. E claro, né, resetar que eu falo também não é voltar a dormir na 3D, mas resetar a dinâmica de chama gêmea e eu dar o meu salto da minha vida de 3D para a minha vida de 5D e fazer como todo mundo que está trabalhando para a espiritualidade de forma normal está fazendo, cumprindo a sua missão, manifestando uma alma compatível, vivendo um amor verdadeiro, vivendo em paz, leve, não é? Eu sempre penso isso, eu queria voltar no tempo, pois é, daria tudo para resetar, sumir com tudo isso. Eu falo para ele que para ele que ter autocontrole sobre as emoções. Bom, mas tem que tomar cuidado com a apatia. Isso de forma normal, o que somos ali. Pois é, né? Mas voltar à consciência de 5D já ali para ter o livre-arbítrio para manifestar ali o que a gente quer, né? Viver ali conectado com a espiritualidade, amando, sendo amada, enfim, é sobre isso. É sobre isso. Mas enquanto não podemos, o que nós fazemos? Trabalhamos no nosso acordar, nas nossas curas. Graças a Deus eu não posso dizer que eu sofro mais com nada daquilo, né, em mim, porque eu capto o campo da minha chama, mas eu não sinto mais, por exemplo, se ele estiver com alguém, não me dói mais aquela sensação de me sentir traída, de sentir que eu tô perdendo a minha chama, que ela tá se distanciando de mim e tudo mais, né? Não sinto mais nada daquilo, até porque eu tive aqui na 3D aquilo, a matéria, mas não veio a chama junto. Não veio um ego na frente. Então, é a mesma coisa que nada. Então, eu prefiro nada. Porque pelo menos eu não me sujeito a ego assim. Entendeu? Porque se eu não consigo mais com o ego que eu estava antes, que era super compatível comigo, meu gosto, no meu número, eu não caibo mais no ego da chama. Então, cabe a mim soltar. Sim, leitura perfeita sempre. Maravilha. Michele, né? É a Michele pela foto. Eu tô sem óculos, mas eu acho que é. Gratidão. Ela fez a leitura intuitiva. E é isso. E é sobre isso. Então, vamos continuar trabalhando no nosso processo. Você acha que enquanto estamos acessando o campo dele é porque estamos identificados ainda?
Beta, boa pergunta. Isso o tempo vai dizer. Isso o tempo vai mostrar. Porque aí, das duas, uma. Ótima pergunta dela, ó. Vou ler até de novo, ó. A Beta perguntou: Rê, você acha que enquanto estamos acessando o campo deles, é porque estamos identificadas ainda? A gente só vai ter essa certeza com o tempo. Se a gente está identificada com o campo deles e a gente, quando realmente se limpar totalmente, a gente vai esquecer o espelho vai seguir o caminho e a gente vai se libertar. Não é isso que você quer saber? Ou se a gente vai continuar sempre sentindo o espelho, mas conseguir viver independente dele, totalmente liberta. O tempo que vai dizer. Como é que é o nome dela? O tempo que vai dizer, Beta. Entendeu? Eu não posso dizer que eu esqueci totalmente. Não esqueci. Pelo contrário, hoje mesmo passou o dia inteiro ali na minha mente. O dia inteiro. Mas eu sabia claramente que era ele. Por quê? Porque dentro de mim, aonde eu estou bem. Como eu estou bem. Mas eu senti o campo do outro, porque tá preso no orgulho, tá preso no ego, tá preso, não solta. E aí eu captei. Mas eu captei separado de mim. Não fiquei sendo tomada, sabe? Tomada ali, não. Eu sempre também tinha que ficar botando barreira, porque se você deixar e não colocar uma barreira para separar, você pode ser tomada pelo outro. Eu sinto que sim, entendeu? Mas é trabalhar bastante. Por exemplo, eu tô meio isolada porque eu tô no meu ano 1. Ano 1 é isolamento, né? Focando no trabalho, fazendo as minhas coisas, desenvolvendo coisas. Então não tô pra me relacionar socialmente, que eu falo, sabe? Ir pra eventos, inclusive. Eu recebi um convite do Vinícius para ir passar o Réveillon, né, no retiro que ele faz todo ano. E eu não tô me sentindo aberta para socializar, sabe? Para muita gente, para encontrar muitas pessoas. Eu não tô no meu ano 1, tô um ano de isolamento. Um ano 2, quando eu entrar no meu ano 2, que é mais relacionar, aí eu acredito que eu vou estar mais aberta para poder socializar mais, para voltar para o mundo, né? Claro, com uma outra consciência. Então, eu tenho que respeitar isso em mim. Então, só o tempo que vai mostrar, né? E eu também não sei até lá o que vai acontecer. Meu ano pessoal só vira em março. Gratidão. Cadê? Vem portal, isso aí. Isso, também penso assim, só o tempo. Pois é. Porque assim, hoje eu já não sinto, né? Por exemplo, aquela sensação que eu tinha de ciúme da energia dele, a própria energia dele eu não sinto. Agora eu sinto a conexão. Não tô sentindo a conexão mais daquele jeito que eu sentia, mas eu sinto a conexão e pra mim tem conexão. Tá claro, não perdi a conexão. Mas não sinto mais da mesma forma. Aquela energia sexual, não sinto mais, entendeu? Mudou, mas ainda tô conectada, mas mudou a forma de conectar. Eu acredito que sempre vamos sentir o campo da chama, pois é um só, não? E isso é que o tempo vai mostrar. De certa forma não é o mesmo campo. Isso, mas a gente vai ver o que vai acontecer, né? Se a gente vai inverter esse espelhamento para eles, a gente, né, se ilumina e aí para de sentir o campo deles e ele que sente o nosso campo, ou se há uma desconexão. Porque embora a gente compartilhe o campo, o avatar é outro, né? Então, promete, ano que vem promete. Ano da sacerdotisa, vai estar muito bruxa. Pois é. Eu vou até fazer uma retrospectiva. Hoje eu já estava lá no YouTube avaliando o ano pessoal 2 para ver como que é esse ano pessoal, né? Porque o ano pessoal 1,
tô vivendo ele direitinho, ano de início, não é? O ano 9 foi o ano de fechamento de ciclo e o ano 1, início de novas coisas, novas experiências. O que aconteceu de novo? De novo, né? De novo, de novamente, não. O que aconteceu de algo novo na minha vida nesse ano 1? Eu me mudei. Eu vendi a casa que eu morava, né? Que era o ciclo que faltava fechar com o meu ex-marido, que a gente compartilhava numa mesma casa. Vendi aquela casa, me mudei para essa casa aqui. Então, já teve uma mudança no meu ano 1. Ano 2 vem os relacionamentos. Então, vamos ver o que vai acontecer no ano 2, né? Como que eu vou me relacionar. Se eu vou passar a me relacionar mais com pessoas, com sociedades, talvez venha o retiro. Se eu vou me relacionar casal, não sei o que vai acontecer. Não sei. Mas, engraçado, né? Mas a sacerdotisa, 2 é sacerdotisa. Aí no 2, a sacerdotisa é ao mesmo tempo que é relacionamento. Ela é introspecção, não é? Isso que eu não entendi muito bem. Mas enfim. Mas eu vou fazer uma retrospectiva no meu último ano 2, o que eu vivi. Eu sei que em 2017 eu tava em que ano? Peraí. É, 17. Então, tava no ano 2, eu acho. Eu acho que eu tava no ano 2, em 2017. Faz as contas aí pra mim. Eu tô no ano 1. Faz as contas pra mim. Ô, Sam, 2017 eu tava no ano 2, não tava? No ano 2? Hoje eu tô no 2025, eu tô no ano 1. Eu acho que eu tava no ano 2. Sim, desenvolve a intuição, mas tá voltado para parcerias, ano 2, dualidade. Pois é. Né? Introspecção e relação, né? Ela fica conectada com a deusa interior. Quero me tornar mentora. Tem que somar a Grace. Tu vai somar a tua data de nascimento, né? O dia que você nasceu, o mês com o ano que a gente tá. Aí o número que der, tem que dar um número só, né? Se der duplo, você soma esse número, o final do número, o último número que ficar em um número só, é o ano que você tá. Fizeram as contas? 2017 eu tava no ano 2, não tava? Nossa, 2017 foi bacana pra mim, gente. 2017 foi um ano... Eu tava no ano 2, 2016 eu tava no ano 1. Olha isso, 2016. Foi, gente, olha que legal. 2016 eu me mudei pra cá, pra essa cidade, em 2016, com a minha família. Saí lá de Nilópolis, terra da Beija-Flor, e vim pra região dos Lagos em dezembro de 2016. Agora que eu tô entrando no ano 1, eu me mudei de casa. Tudo igual, né? Nossa, depois eu vou fazer uma retrospectiva lá no início da minha vida, né, adulta, para me poder ver as mudanças. Eu já me mudei 1, 2, 3, acho que eu já me mudei umas 4 vezes nessa vida, depois de adulta. Né? Eu quero saber se essas mudanças aconteceram nesses anos, no ano 1. Porque o ano 1 de 2017 que eu tava, eu me mudei pra cá, pra essa região que eu moro. E agora eu me mudei nesse meu ano 1 de 2025, eu me mudei de casa. Agora eu tenho que lembrar o 2, o ano 2, que foi 2017, nossa, foi muito bom. Foi o ano da minha casa nova, de eu estar vivendo na casa nova com a minha família. Tava bem. Tava muito bem. Tava bem, inclusive, fisicamente. Né? Assim, me sentindo bem. Tava muito bem. Tomara que o ano 2 seja assim, tipo foi o meu 2 passado. Gratidão, Leda. Não, Leda não, é a Kátia. É Lenaioli, é a Kátia. Eu tô sem óculos. Quero me tornar mentora. Meu bem, só se torne.
só se torne. Começa a trabalhar. Começa a pôr a cara no mundo. É isso, Sam? Então, 2017, eu entrei na NEA. Sério? Não, 2017 eu tava plena. Tava plena? Eu sei que no início tava, né? Porque no início foi casa nova, aí passei o Natal, né? Natal na casa nova, de 2016 para 2017, início ali, nossa, cidade com cheiro de lugar novo, praia, maravilhoso. 2017 foi muito legal para mim, amei. Agora eu não lembro se foi o ano todo assim, mas eu acho que foi sim. 2018 foi um pouquinho complicado. 2018 eu tive muito acesso espiritual, passei por muita coisa que já era o campo da dinâmica. Hoje eu sei que era a energia da chama. Acho que 2018 ele não estava bem, eu já estava captando ele, passei NEA 2018. Acho que eu passei uma NEA em 2018. Aí 2019 mais ou menos, né, quando foi 2020, logo virada do ano foi bom também, 2019, quando foi 2020, aí pronto, tudo desandou. Eu me separei e entrei na dinâmica. Aí começou o inferno. Foi, 2017, 2022 eu tava no 2 e foi quando fui morar com meu DM. 2017 foi um inferno pra mim, caramba. Enfim. 2018 já fiquei grávida, se eu não me engano, foi meu ano 9. Enfim. Aí tô cá curtindo meu ano 1 de molho, né? Trabalhando as curas aí pra me libertar. Me libertando do ego da chama, acredito que eu já me libertei, porque não voltar para aquilo que eu tava vivendo não faz sentido pra mim, não. Voltar pro ego do jeito que tava não faz, não. Eu quero expandir. Enfim. Então é isso. Não esqueçam de se inscrever no link que tá na bio para o nosso ritual Portal 1111. O valor é R$88. O valor não vai ser 97, 88, tá? Então entrem lá, se inscrevam e vamos com tudo, porque só nos resta ativar esse amor dentro de nós. É isso que nos resta, tá bom? Então é isso. Beijo pra vocês. Muita gratidão e a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, tchau.